No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Olá, ouvintes da rádio JSV. Eu sou Karina Simeão e hoje eu estou aqui nos estúdios da rádio para falar de um tema muito especial, que é o Outubro Rosa, a luta contra o câncer de mama. E para isso, nós trouxemos aqui também uma pessoa muito especial. É a Paula Riolfi, ela que é bióloga, professora, pesquisadora, e vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema, sobre a prevenção do câncer de mama e tudo que nós podemos absorver de informações a respeito. Olá, Paula, Oi, seja querida, muito obrigada bem-vinda pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui colaborando com vocês. É um prazer imenso. Muito obrigada. Que bom. Muito bom, Paula. Então, vamos começar pensando em fatores de risco, talvez, porque uma pesquisa do INCA citou que o câncer de mama é o segundo câncer mais presente nas mulheres. A mortalidade é muito grande, né? A mortalidade e a incidência, né? Sim. Mais presente nas mulheres brasileiras. Então, a gente pensando assim, que a mulher, ao longo da vida, passa por uma série de transformações hormonais, né? Talvez isso possa favorecer, em algum momento, gerar fatores, fatores de risco. Então, é assim, a gente coloca alguns fatores como primordiais para um pré-diagnóstico disso. Então, a gente coloca o quê? A menopausa precoce, a gente coloca a menstruação da menina muito cedo, a gente coloca os desvios hormonais que a gente acaba tendo ao longo da nossa vida. Com certeza. A gente coloca as mutações genéticas que a gente tem também ao longo da vida por várias funções. Mas o principal, realmente, o que a gente tem que colocar aqui como fonte fidedigna mesmo, é os fatores comportamentais. A gente pensa que o câncer de mama, assim como todo tipo de câncer, mas esse em específico, ele está relacionado exatamente com o nosso comportamento social, biológico, ao longo da nossa existência aqui. Como a gente se comporta, como a gente leva a vida. Como a gente quer viver daqui para frente, é como a gente leva a nossa vida, né? Sim. Muitos cânceres a gente cita, de repente, o fumo, o alcoolismo, que nesse caso não deve ser diferente. Não é. Mas devem ter outros fatores, de repente, sei lá, alimentação, atividade física. A correlação do câncer de mama com a obesidade, por exemplo, ela é assim imensa. Então, pede-se que, quando existir algum aumento de peso, sobrepeso ou obesidade, ele é um indício de fator de risco. Então, que a mulher, neste caso, já começa a fazer aquela prevenção da diminuição do peso, né? É um fator assim, alimentação. Quando a gente come mal, a gente desenvolve várias doenças que, por consequente, fazem alteração celular e podem desenvolver um câncer de mama também. Sim, com certeza. Nossa, é muito importante isso para a população, né? Porque quando a gente olha os dados, a gente realmente se preocupa. Porque é muito alarmante, né? Gente. Deixa eu até achar aqui, foram mais de 59 mil casos previstos para 2019. É alarmante, sim. No Brasil. Então, e muita coisa aqui poderia ser evitada pela conscientização. Eu falo sempre que o problema maior da doença, da saúde pública em geral, de todas elas, em mais específico aqui, é a questão de saber lidar com a própria vida. Porque as pessoas têm um tabu a respeito do câncer muito grande, até de pronunciar a palavra câncer. Você percebe que as pessoas mais idosas, elas falam, tá com aquela doença ruim, né? Eles não falam, aquela doença ruim. Então, começa a ficar um tabuzão. Então, como é que você vai conversar a respeito de um assunto que para você já é um tabu, né? Eu penso isso. É verdade. Então, na verdade, vamos lá, pensar em qualidade de vida, essencial. Alimentação, atividade física, controle de peso, né? E além disso, outros fatores que possam colaborar. Por exemplo, vi em alguns casos citando a questão de amamentação. Ele é um ponto positivo, né? A alimentação é um ponto positivo. É um ponto positivo. O Ministério da Saúde coloca isso como um fator assim benéfico para a mulher, que quanto mais ela amamenta, ela está diminuindo o risco do aparecimento de nódulo, de tumores. Então isso é uma coisa bem bacana. Podendo amamentar, sendo saudável, não tendo nenhum problema com relação a isso, já é um ponto positivo. Sim. Mas eu penso de verdade que a alimentação e o jeito que você vive a sua vida, no comportamento diário do que você opta pela vida, que faz realmente a grande diferença. O álcool, como você falou agora há pouco, o álcool é um
um fator assim essencial para vários tipos de doenças e é assim específico, né? O fumo e outros tipos de drogas lícitas ou ilícitas promovem assim um descontrole celular muito grande que pode ocasionar em tumor facilmente. Sim, nós vamos falar do câncer de mama hoje, principalmente na parte de prevenção, tá, gente? Porque o que acontece? O Outubro Rosa é a luta contra o câncer. E para você lutar contra essa doença, a princípio você precisa descobrir o quanto antes. Exatamente. Ou prevenir, no caso assim, tentar não desenvolver a doença, óbvio, que é o que todo mundo quer, né? Ou pelo menos descobrir o quanto antes, né, Paula? Eu penso assim, existe a predisposição genética, né, que é um fator assim muito grave, porque os parentes que tiveram câncer podem passar para a gente através dos genes. Então, é um fator realmente de incidência que a gente teria que tomar mais cuidado, realmente. Mas eu torno a repetir, os outros parâmetros da saúde pública estão relacionados ao nosso meio de vida. Então, a prevenção, no caso dos exames periódicos, ginecologista, mastologista, tem que ser realizada com frequência apropriada mesmo. Com certeza. Então, nós vamos agora para um breve intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho sobre esses exames, a prevenção, qual é a frequência que nós devemos realizar e tudo mais, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Olá, ouvintes da Rádio JSV, nós estamos de volta no nosso Outubro Rosa. A nossa entrevista é com a Paula Riolfi, que está falando para a gente principalmente da questão da prevenção contra o câncer de mama. Nós voltamos puxando o gancho, né, Paula, dos exames. Então, Sim. Nós temos lá, muito conhecidos lá pelas pessoas no geral, o autoexame das mamas, que é lógico, nunca deve ser descartado, a pessoa precisa se olhar, se tocar, né? E perceber nela algumas diferenças, mas também a visita periódica ao ginecologista para fazer realmente o toque do profissional, pedir todos os exames. E tem também uma questão de vacinação que eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente. Vou explicar. Então é assim, o que você falou muito bem, essa questão do autoexame. O problema que eu penso é que às vezes a pessoa não sabe fazer o autoexame, né? A gente fica naquela dúvida, será que isso aqui, essa dorzinha é isso? Então, na dúvida, sempre consultar o médico, né? Que ele que é a pessoa indicada para fazer o diagnóstico. Com certeza. A questão da vacinação é o seguinte: em muitas literaturas, em muitos artigos que a gente lê, a gente compreende uma associação de alguns tipos de vírus encontrados nos tumores de mama. E aí, é complexo, né? E aí, os pesquisadores, eles estão, na verdade, começando a fazer uma associação muito importante, que começa a determinar que talvez a falta da vacinação para aquele tipo de vírus pode estar desencadeando uma alteração celular e, desta maneira, proporcionar um nódulo que vira um tumor. Então, por exemplo, o HPV, que é uma vacina que está de lado, ela fica de lado, as mães, na verdade, não levam, praticamente é nula, né, a conscientização disso. A gente entende que ela é uma vacina preventiva, não só do colo do útero, mas também do câncer de mama. Que interessante. Gente, que dado importante. Não sabia, muito interessante. É bem legal. Então, É. essa pesquisa é muito recente e feita agora com muito rigor, porque está sendo encontrado em todos os tecidos epiteliais ali daquele nódulo ou daquele tumor, esse tipo de vírus. Então, se está aparecendo, é porque a pessoa pode ter sido contaminada ali. Independente, vai se vacinar para se proteger de algo. É uma prevenção de queda, isso aí. Previne de uma outra doença completamente tão grave, né? Muito agressiva. Bom, e aí você citou o do HPV, tem alguma outra vacina que tem a hepatite também, e essas duas vacinas estão disponíveis na rede de saúde normal, nos postos de saúde. Então, assim, a gente não precisa pagar, não tem nenhum problema de reação, né? Que as pessoas às vezes não vão tomar vacina porque tem medo da reação. Não tem reação nenhuma, vírus inativo, ou quando ele é ativo, ele é uma pequena porção do vírus, não causa nada. Protege as pessoas de doenças graves e pode prevenir a vários tipos de câncer, inclusive o citado hoje, que é o câncer de mama. Interessantíssimo. Então, o HPV, que é o HPV e a hepatite B. Hepatite B. Muito interessante, Paula, interessantíssimo. Então, temos aí a vacina, as vacinas em dia,
o autoexame, mas a gente tem as nossas ressalvas, que realmente é complicado em casa, visita ao ginecologista. Normalmente, quando a gente vai ao ginecologista, bom, até onde o meu conhecimento permite, após a primeira menstruação, a menina deve começar a ir ao ginecologista. Para poder ver o problema hormonal, né? Porque as crianças, de um modo geral, agora, elas começam a ter a primeira menstruação muito cedo, né? A gente percebe que tá cada vez mais as menininhas estão ficando mocinhas mais cedo. E isso não é legal, né? Isso já é considerado um fator de risco que predispõe a um câncer de mama lá na frente. Com certeza, então, desde cedo a gente já tem que orientar as nossas crianças, os educadores, as crianças que participam do nosso convívio, de fazer o exame e de procurar o médico. Como ela é incapaz, ela é menor, os pais que têm que fazer essa conscientização e não deixar de ir. Sim. Né? É porque daí as mães não precisam ficar preocupadas, porque se a menina ainda não teve a relação sexual, a gente espera que não tenha tido, óbvio, existe todo um contexto, todo um exame que os médicos pedem. E na verdade é hormonal mesmo, né? Porque às vezes a mãe tem até o preconceito de vai colher preventivo. Não, tem imagina, nada disso, não, tem é bem tranquilo. É porque não invasivos que podem até ser porque realizados. Ele pode começar até fazer esses exames de sangue para medir o hormônio daquela criança e ela continuar indo no pediatra, é tudo bem tranquilo. Tranquilo. Outra coisa, daí ele vai pedir também questão dos exames para câncer de mama. Mamografia? Sim. Tem alguma idade? Principalmente a partir dos 35 anos. Cada vez a gente percebe, Karina, que está diminuindo mais. Você lembra? Antigamente falava 50, 45. 40. Daqui a pouquinho as pessoas vão estar falando que o essencial é 25 anos, né? Porque o aparecimento da doença está muito grande. Então, a gente diz como obrigatoriedade a partir dessa idade. Mas podendo, vamos fazer. Né? Tendo essa chance, vamos conversar com o nosso médico. Se você acha que a sua predisposição genética está muito grande, pede antes, acompanha antes, que quanto antes descobrir, melhor. Com certeza. Então autoexame, visita ao ginecologista, vacinas e mamografia. Sim. Talvez a ultrassom de mama, que eu já vi alguns ginecologistas pedindo também, né? Já pede para poder ver todo o contexto, né? Porque às vezes o nódulo ou o tumor, ele fica atrás, né? Difícil de diagnosticar. Então, o ultrassom, ele pega toda aquela área. Muito bacana, Paula. Então, nós viemos aqui para mais um bloco de conscientização à prevenção do câncer de mama, no nosso especial de Outubro Rosa. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês. Olá, ouvintes da Rádio JSV, estamos de volta com o nosso especial Outubro Rosa. Nossa entrevista é com a bióloga, professora e pesquisadora Paula Riolfi. Nós já falamos sobre hábitos de vida, exames preventivos, toda a questão da prevenção que a gente está batendo bastante em cima, juntamente com toda a campanha do Outubro Rosa. Mas, se ainda assim a pessoa descobre que tem um câncer de mama, quais são os caminhos, Paula? Então, eu penso assim, não é nada fácil, né? É um diagnóstico muito complicado de ser engolido, né? De cara, porque a gente pensa, quando a pessoa tem qualquer tipo de câncer, você pensa imediatamente em morte. E, na verdade, não é assim, né? A gente percebe que tem vários caminhos que levam à cura do paciente. Então, eu penso em primeira mão que a gente tem que fazer o acolhimento daquele paciente. Enquanto pessoa, se for pessoa da família, se for alguém que você conheça, levar a palavra boa para aquela pessoa de que existe tratamento, que a medicina está cada dia mais evoluindo e que ela pode, e se Deus quiser, vai se curar, né? Seguindo os caminhos propostos. Então a gente vê aí, a cirurgia de mama é uma coisa invasiva? Sim, é uma coisa muito complicada. A gente entende que tem a parte estética, né? A gente entende que isso desfavorece a gente enquanto mulher no nosso psicológico, mas é uma coisa que a gente pode trabalhar, né, querida? A gente pode trabalhar isso na nossa cabeça, que existe depois uma reconstrução mamária, existe depois um outro jeito de você lidar. E se a cirurgia tirar aquele tumor, tirar o risco que você tem daquele tumor, fazer uma metástase em qualquer outro órgão e tornar aí sim a doença muito grave, é uma chance de vida. Então você tira
e depois reconstrói. Tá atrapalhando. Né? Não é isso? Eu penso assim. Saúde. E a gente tem aí, além da cirurgia, que é o chavão, né? A gente tem a quimioterapia. Então a gente vai de cara pensar, poxa, vai fazer quimioterapia, e é horrível, e é um sofrimento. E não é isso específico, a gente tem que pensar do outro lado. É uma oportunidade de você se tratar e ficar bem. Com certeza. Não dá pra gente levar pro lado de é horrível. Pode ter alguns sintomas ruins? Muitos. Sim, mas eu penso que é uma coisa bacana para sua vida. Você está fazendo um tratamento que pode ter alguns danos estéticos, no nosso caso a gente fica pensando que a perda de pelo, a perda de cabelo, mas que vai trazer para você a sua saúde de volta. É tão pouco tempo perto da vida que você ainda vai ter por tantos anos, com qualidade de vida, que vale a pena. É uma coisa que você vai, faz o tratamento de acordo com as sessões que o médico passar e vai dar tudo certo, e vai ficar tudo bem. Né? Eu penso assim. A gente, de maneira alguma, está diminuindo o sofrimento das pessoas. De maneira alguma. De maneira alguma. É bom explicar, porque a gente sabe que realmente é um sofrimento. É um sofrimento, é um caso de a gente que é mulher ficar com esse problema de vou ficar sem cabelo. A gente conversou isso aqui até sobre o abandono, né? Porque os parceiros abandonam as pessoas que estão passando por isso, por diversos... Então, já é uma situação que pra gente é complicada. Então, eu penso que toda vez que a gente tiver contato com a doença ou com algum paciente oncológico, levar isso para ele, que é uma fase ruim, mas que vai ficar tudo bem, né? Eu acho que a maneira como como a gente aborda as pessoas faz toda a diferença. Sim. Isso com os profissionais, a equipe que trata o paciente. Então, se tiver uma equipe boa, ou aquele médico, aquele psicólogo por perto... E a família, né, Karina? A família. Que te dá o apoio e que sabe usar a palavra para te ajudar, sim, faz toda a diferença. Porque a mente da gente... E é outra coisa, ela perdeu o cabelo, é uma coisa horrível? Sim, a gente tem essa história da vaidade, a gente se preocupa com isso. Talvez se a gente tiver um outro aspecto, vamos colocar uma peruca legal, vamos fazer um outro tipo de... né? A gente levar isso para um outro ângulo, não para coisa triste, mas uma coisa que vai ser a salvação da vida daquela pessoa. Com certeza. É abraçar a causa. Sim. Não, se é um tratamento difícil, não é impossível de se curar, principalmente se é detectado precocemente, as chances de cura são grandes, né? Muito grandes. E assim, então, dar-nos as mãos, né? E tudo fica bem. Os recursos que temos. Então, temos lá a quimioterapia, a cirurgia, às vezes a pessoa tem que passar pelos dois. Em geral, né? Passa pelos dois porque existe um comprometimento, existe uma preocupação do lado do médico de que aquilo possa espalhar de alguma maneira e pode realmente acontecer. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante, né? Porque, por exemplo, você pode ter um nódulo no seio e pode ter uma metástase em qualquer outro órgão. Então, o ideal é que a gente tenha essa sessão de quimioterapia seja para ser eficaz. Então, aquela sintomatologia ruim da quimioterapia é por conta disso, né? Porque ela está, na verdade, destruindo com tipos de remédio, de medicação, a célula que está com tumor. Então, causa realmente... O organismo estranho. Então. Né? E a radioterapia também é utilizada nos casos de câncer de mama? Sim. Existe o tratamento com a radioterapia e ele é considerado pelos médicos e pelos pacientes, a gente conversa muito sobre isso, como menos invasivo, né? Não causa tanto desconforto. Ele tem algumas erupções cutâneas, alguma coisinha ou outra, uma perda de apetite, mas não é tão invasivo como a quimio, né? É verdade. Então, pessoal, conscientizando a todas as mulheres que estão nessa causa conosco, né? Temos aí vários tipos de prevenção, exames a serem realizados e caso tudo dê errado, entre aspas, o errado, porque a gente sabe que tudo tem um contexto, um porquê de acontecer. Sim. Né? Caso adquira a doença, tem tratamento, corra atrás dos recursos, não percam essa chance de se curar de uma doença grave, né? Porém passível de ser curada por conta de preconceitos ou por qualquer outro tipo de conceito que a pessoa possa ter para evitar o tratamento, né? Não pode, tem que tratar. Vamos tratar. Ok, nós vamos de novo para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Olá, ouvintes da Rádio JSV. Nós estamos aqui no nosso último bloco
do nosso especial Outubro Rosa. A nossa querida entrevistada Paula Riolfi já falou de inúmeras informações importantíssimas para a gente sobre prevenção, tratamento do câncer de mama. E aí nós vamos finalizar batendo um pouco na mesma tecla da prevenção, mas em especial da qualidade de vida. Né? Nós falamos sobre os hábitos de vida. A gente colocou agora há pouco, né, que a gente, na verdade, precisa escolher de que lado a gente tá, né? Como a gente quer viver, né? O que a gente quer agregar para nossa vida? Saúde ou doença? A gente que escolhe. Não tem, na verdade, está nas nossas mãos. Algumas coisas são enviadas do além, a gente compreende. Mas em geral, as coisas que a gente desenvolve no nosso organismo são propiciadas pela gente mesmo. Talvez até por conta das nossas vidas, nosso ritmo de vida. Nosso ritmo. A gente estava conversando que as mulheres hoje em dia elas têm vários papéis. Né? Então elas têm o papel de esposa, de filha, de profissional, e se cobre. E mulher pensa em todo mundo. E todas as pessoas são mais importantes do que ela. A gente é assim, né? Primeiro eu vou cuidar de todo mundo para depois chegar na minha vez. É verdade, gente. E na verdade, a gente deveria, né? Todos nós deveríamos, em algum momento da nossa vida, em algum momento do nosso contexto de vida, buscar uma qualidade que propicie pra gente paz, tranquilidade, espiritualidade e momento feliz. Felicidade. Todo mundo precisa. A gente não consegue encontrar aquela felicidade plena que existe nos livros, mas a gente consegue encontrar momentos felizes. Às vezes estão nas pequenas coisas que a gente acaba deixando de lado. Um café com uma amiga, uma visita periódica para os nossos pais, uma conversa bacana com alguém que a gente ame, um abraço, né? Delícia, não é isso? Coisa tão boa que faz um bem para a alma, e a alma da gente fortalece tudo que a gente tem. É verdade. Né? Então talvez não, com certeza essa seja a mensagem que deve ficar, não só para vocês que estão aí ouvindo, como para nós, para a gente, para né? todas as mulheres, né? Que pensam e realmente assumem tantos papéis e não buscam de repente esse tempo de paz e tranquilidade, tá bom? Lembrando que saúde é físico, mental, emocional e espiritual, e isso é ciência mesmo, tá bom? Espiritualidade não relacionada à religião, mas espiritualidade. Buscar a paz, buscar né? a paz, buscar a fé, buscar se encontrar dentro de você e na sua felicidade. Opa. Isso mesmo. Tá certo, gente. Olha, eu agradeço muito. Foi um prazer. Temos que agradecer você. Ter colaborado com vocês de alguma maneira. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo através do meu Instagram, @PaulaRiolfi. Manda no direct que eu tenho maior prazer em responder. Que legal. Pode ficar à vontade que eu respondo com o maior prazer. Muito obrigada de coração. Imagina, nós da rádio que temos que agradecer você. Muito obrigada mesmo, foi muito gostosa a nossa conversa. Foi uma delícia. Ressaltando então, para quem tiver dúvidas, quiser conversar com a Paula, segue no Instagram ou manda um direct para ela, @PaulaRiolfi. Isso okay? mesmo. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima, até o próximo especial. Rádio JSV. Música e informação. JSV.